da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Estava blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? E Jesus percebeu em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levanta-te, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém? Eu estava meditando mais uma vez nessa passagem e pensando, quando nós começamos a leitura, fala que Jesus havia chegado em casa. Quando Jesus chegava em Cafarnaum, a possibilidade que essa casa que se refere ao escritor de Marcos seria a casa de Pedro, onde ele costumava ali repousar até sair para as novas viagens, andando, e pregando a palavra do Pai. Então ele chega na casa de Pedro. E aqui eu achei interessante, pensando assim, quando fala assim que Jesus chegou em casa, eu imagino, era um dia de folga de Jesus, era um dia tranquilo para ele. Quando a gente chega em casa, e um dia corrido, um dia de trabalho, quando nós chegamos em casa, nós pensamos que hoje, agora é descanso, vou ficar tranquilo, estou em casa. Talvez Jesus havia chegado para mais um dia de descanso. E a palavra do Senhor vai nos mostrar que o povo ouviu falar que ele estava ali. Não foi convidado, não houve convite, mas alguém viu. Sabe, na sua casa, quando você chega e não passa desapercebido, porque sempre tem uma câmera que não é digital, chamada vizinho? Tem lá na sua casa? Alguns têm, né? É câmera poderosa, sempre vê, chegou, saiu, voltou, está indo. É a terceira vez hoje, será que aconteceu com ele? E essa câmera possivelmente, eu imagino comigo, que na casa de Pedro também tinha esses vizinhos abençoados, e que de repente alguém viu e falou: Jesus chegou em casa. E ele correu no outro vizinho e falou: viu quem chegou? Não, Jesus saiu. E ele passou por outro: você viu quem está aí? Quem? Jesus. Jesus chegou, está na casa de Pedro. Veio para casa, porque a Bíblia fala que, ouvindo falar que Jesus estava em casa, o povo correu para lá. Eu imagino que foi um falando para o outro: Jesus está em casa, Jesus está lá. E o povo começou a andar. Imagino que todas as vezes que nós falamos de Jesus, toda vez que nós vemos falando de Jesus na Bíblia, estava reunido uma multidão próximo dele. Jesus tinha uma palavra abençoada, Jesus tinha cura para aqueles que vinham pedir cura. Todos gostavam de estar onde Jesus estava. Por isso você gosta de estar aqui essa noite, porque ele está aqui no nosso meio. Nós já sentimos. Aleluia! E onde Jesus está, já foi louvado que ele pode tudo, não é? E o que você veio buscar, ele pode te dar. O nosso Deus é aquele que nos conhece no íntimo. Nosso Deus é aquele que conhece a nossa vida, a nossa alma, os nossos pensamentos, até as lágrimas do chuveiro, onde ninguém está vendo. Às vezes nós pensamos: aqui está tudo escondido, mas existe um Deus que está lá te vendo. E de repente ele chama, alguém chama um doido para vir pregar aqui essa noite, para te dizer: olha, eu, seu Deus, vi as suas lágrimas no chuveiro. O que parecia escondido, eu estava lá. Irmãos, nosso Deus, ele nos conhece tão bem, que ele sabe até aquilo que nós pensamos que estamos enganando ele. E parece que eu vejo Deus sorrindo, porque ele nos vê em todo o tempo. E aí eu imagino que as pessoas começaram a correr até Jesus. Eu imagino talvez Jesus ali dentro tomando seu café, e de repente fala: pode abrir a porta, não vai ter jeito. Eles vieram me ouvir. A Bíblia fala que a casa ficou cheia, ao ponto de não ter espaço nem na porta. Ninguém conseguia mais chegar próximo. E se nós olharmos a mesma passagem que Marcos fala,
Lucas também fala, mas fala uma palavra diferente, que ele fala assim: e o Espírito do Senhor estava com ele, fazendo milagres. Marcos apenas fala que Jesus estava ministrando a palavra. Lucas vai falar assim: olha, mas o Espírito do Senhor estava com ele e os milagres estavam acontecendo. Enquanto Jesus estava pregando, os milagres estavam acontecendo. Enquanto Jesus estava falando, as pessoas recebiam curas. E aí eu posso imaginar que nesse dia existia um aleijado que estava lá, eu não sei a que distância da casa de Pedro, e ele ouvia as pessoas correndo até Jesus, e possivelmente viam pessoas voltando de lá alegre, cantando e dizendo: eu precisava da cura, já recebi. Eu estive onde Jesus está e já recebi a bênção. Pessoas falando: eu estava com uma dor de cabeça insuportável, não tenho mais. O outro passado falava: minha coluna não aguentava, já está boa. E talvez aquele aleijado pensando: não vai ser hoje. Eu estou aqui, não consigo chegar até lá. Chegou, a casa já está cheia. Talvez ele perguntou: como é que está lá? Ele falou: rapaz, ninguém chega mais. Está lotado de um jeito. Sabe quando você vai naquele show? O show gosta, e você tem que chegar cedo, as pessoas chegam cedo. Não sei como consegue, eu não consigo, mas tem uns que conseguem chegar cedo, fica lá esperando, porque se chegar tarde, nem vê, fica muito longe. Imagina com Jesus, hein, Macecina? Todo mundo queria chegar cedo, estar pertinho dele, porque sabia: se eu chegar pertinho dele, se eu chegar pertinho dele, se essa noite você conseguir, eu consegui chegar pertinho dele. Aleluia! Eu quero te dizer que hoje você leva a sua bênção para casa. Glória a Deus! Aquele aleijado, ele estava ali, e eu comecei a pensar, possivelmente no coração dele, ele dizia: mais um dia vai passar, eu não vou conseguir chegar perto dele. Quem sabe amanhã ele passa por aqui. Quem sabe amanhã eu consiga ver Jesus. Mas o que me chama a atenção é que a palavra do Senhor diz que 4 pessoas estavam levando aquele nome. Agora permita, chegou lá o Tiago, o Everton, o Mateus e o Antônio. Talvez o Tiago chegou animado e falou assim: gente, eu vi lá um aleijado, vamos levar esse camarada até Jesus. Mateus olha e fala: para quê? Só esse. Está vendo que lá não tem nem espaço, você vai fazer ele até lá? Ele fala: vamos, rapaz, eu conheço esse Jesus. O médico Tiago já falou que hoje você passou na casa dele, fez 3 milagres onde não podia ter homem. Eu conheço, vamos levar que esse homem vai sair glorioso de lá. E talvez o Mateus animado fala: então tá, chamamos o Antônio, chamamos o Everton. E os outros falam: vamos ver o que dá isso aí. Irmãos, eu imagino que no caminho, quando aqueles homens, Tiago conseguiu juntar os outros 3, colocaram aquele homem em cima da maca e foram levando aquele homem até Jesus. Talvez o paralítico falou: por que você está fazendo isso? E o Tiago começa a falar: eu tenho porquê. Esse Jesus é diferente no que faz, como faz. E eu comecei a pensar: se fosse você que estivesse carregando esse paralítico hoje até a presença de Jesus, o que você contaria para ele? Por que você diria que Jesus faz? Qual foi o milagre que ele fez na sua casa? Qual foi o milagre que ele fez na sua vida? O que eu contaria para esse paralítico? E enquanto eu estava preparando essa mensagem, o Espírito Santo foi falando comigo, me alegrando e me lembrando. Há 9 anos atrás, se eu pudesse falar para mim, minha esposa está em casa nos assistindo, se recuperando uma cirurgia, não pode vir hoje, e falasse: Aline, o que você vai contar para esse paralítico? Talvez ela diria assim: eu estava me preparando para o culto. Era o culto do batismo do Igor, nosso filho mais velho. E a Aline falou para mim: tem alguma coisa errada comigo. Eu não estou sentindo direito o meu rosto, está formigando. Mas eu preciso ir no batismo. E nós somos no batismo. E ela reclamou o culto todo: tem coisa errada no meu rosto. Quando nós saímos da sede, a boca dela já estava entortando. Quando chegou mais tarde um pouco, a boca estava toda torta e o olho não fechava.
E o médico falou: isso é uma paralisia. Fez os exames, foi uma paralisia de Bel. Fica tranquilo. Mas tranquilo como? Ela só chorava. Ah, meu Deus. E a médica falou assim: olha, dentro de uns 6 meses aí, isso volta no lugar. Com bastante fisioterapia, vai dar certo, vai voltar. Só que aí, não sei se ela conhecia esse Jesus que eu estou falando. E se fosse ela falar para esse paralítico, ia falar assim: olha, o médico falou que eram 6 meses, com 1 semana, pastor. O rosto da Amy já estava perfeito. Aleluia. Pediu para o papai orar por ela, orou, ungiu. E a milagre veio em 1 semana. Era 6 meses. Por que foi tão rápido? Porque ela conhecia esse Jesus e podia falar para alguém: olha, eu conheço Jesus que ainda faz. Aleluia. E eu comecei a pensar: meu Deus, e se fosse o Igor, meu filho mais velho, para falar para esse paralítico, por que eles todos levando até Jesus? Ele poderia dizer: olha, teve um dia, eu estava chegando na casa do meu avô, meu pai estacionou o carro, eu abri a porta do carro e fui sair. Uma caminhonete em alta velocidade bateu na porta, o pneu passou na ponta do meu pé. Se fosse um pouquinho depois, eu não teria minha perna mais hoje. Mas o meu Deus me perdoou. Ele poderia dizer: olha, esse Jesus anda conosco o tempo todo. Aleluia! Até aquele momento que você chora sozinho pensando: Jesus não está do meu lado. Ele fala: se você soubesse, eu não saí 1 minuto de perto de você. E aí eu pensando: Jesus, a minha casa, e se eu falasse para o Ian, o mais novo, nesse momento está tocando lá na sede, né, comigo: Ian, e se você tivesse a oportunidade de falar por que levar o paralítico até Jesus, ele poderia dizer: porque quando eu nasci, meus pais precisaram me levar até um médico. Era uma especialista no coração. A médica olhou e falou: ele tem 3 problemas no coração e vai carregar para o resto da vida. Esse menino precisa de acompanhamento o tempo todo. Todos os meses nós vamos acompanhar. E para a vida toda ele precisa desse acompanhamento. Meus pais ficaram um pouco desesperados. Aí foi a apresentação do Rian. Chamamos o papai: vem orar pelo Rian. Meu pai ungiu. Quando nós voltamos ao médico e a médica fez novos exames, ela falou: vida normal para esse menino, não precisa mais de acompanhamento. O Rian hoje pratica esporte, joga basquete. É tanto esforço. Esses dias atrás o médico falou de fazer um novo exame e vem aquela dúvida, sabe, assim, que a gente às vezes tem de quem é o nosso Deus. Eu falei: faz o exame, é bom. Quando fez o exame, o médico falou assim: esse menino, o coração dele está perfeito, pode jogar tranquilo, porque quando esse Jesus faz, ele faz perfeito. Aleluia! E eu comecei a pensar: se fosse o Rian, ele poderia falar o motivo que está levando o aleijado. Esses homens estavam levando aquele moço. Talvez ele não esperava pelo milagre, mas tinha o que falar. E se fosse eu? E se fosse o Jefferson? Sabe que o Jefferson falava tantas coisas como eu poderia dizer? E hoje eu me lembrei que um dia, em um feriado de carnaval, eu estava dentro do templo, lá na Vila Industrial, trocando os ventiladores. A escada bateu em uma dessas lâmpadas. Eu tenho a marca aqui que ela bateu aqui no pulso, cortou a minha veia artéria. Foi sangue para todo lado, enchi o cubo de sangue, enrolou meu braço numa camiseta, me levaram para o pronto-socorro. O médico chegou e falou: precisa de socorro rápido. Eu acho que esse rapaz vai perder a mão. Enquanto foram buscar o médico, eu falei: ô Jesus, não me deixa perder o movimento da minha mão. Só que aqueles dias estávamos tendo um congresso, que talvez alguns aqui podem lembrar daquele congresso lá no Criarte que nós fizemos na Industrial. E quando estávamos ensaiando para esse congresso, o regente falou assim: olha, nós vamos fazer esse hino com gesto, desejo de Deus. Vai fazer com gesto. E eu, naquele tempo, ignorante, pensei: eu não sou criança para ficar fazendo gesto.
Agora vem assim, rapaz, querendo fazer gesto, e a gente tudo durinho, né? Assembleando, aqui movimenta mais, tá? Na TV não movimentava não, Thiago. O negócio é aqui, ó, não pode. Meu Deus, bater palma é coisa, né? Não sei de quem. E a gente ali, e agora? O que nós vamos fazer? E eu falei, Jesus, eu vou ter que conversar. Ah, mas assim, quando você fala, eu vou ter que agir, eu só deixa aí. Eu vou tratar com você. Enquanto eu estava deitado, eu falei, Jesus, não permite eu perder o movimento da mão. Passou como um telão na minha frente. Aquele dia, e Jesus falou, o Espírito Santo no meu ouvido, movimentar para quê, se você não quer usá-las para me adorar? E aqui eu comecei a chorar. E quando o médico chegou e começou a examinar e a consertar o dano, ele falou para mim, olha, você é um rapaz de muita sorte e muito azar. Muito azar porque tinha tanto lugar para salão para bater, bateu justo na sua artéria. Mas rapaz, você tem muita sorte. Por 2 milímetros você perderia o movimento da sua mão, você não perdeu. Eu poderia dizer isso. O meu Jesus me guardou. E quantos livramentos. E aí eu comecei a pensar, Jesus, todos nós temos um motivo de sobra, né? Motivo de sobra, quantas coisas, quantos livramentos. Eu comecei a lembrar do meu irmão quando era pequeno. Isso fala para o Everton contar as bênçãos, né? Agora eu não vou contar as bênçãos agora, mas quando eu era criança, eu lembro uma vez que ele chegou para o meu pai e falou, estou com muita vergonha, a mão dele estava cheia de vergonha. E ele falou, estou com vergonha, pai, muita vergonha, só faço escondendo as mãos. O pai falou, vou levar você para o pastor orar. E Jesus vai te curar disso aí. Levou o pastor, orou. Passou um dia e falou assim, era tudo as verrugas. Secou e caiu. Secou e caiu. A gente começou a aprender, peraí, Jesus é bom, hein? Outro dia, pequenininho, viajando com o pai, que a gente estava sempre viajando mesmo, meu pai sempre conta, ele saiu para brincar, perto do caminhão. Estava ele brincando lá, tinha um caminhão de tora ali perto. No meio do nada, pastor, estava lá meu pai e meu irmão. O caminhão deu ré e não viu ele atrás. E passou por cima das pernas dele. E quando gritaram, mas o caminhão passou por cima do menino, meu pai saiu correndo desesperado, pegou ele no colo, levantou para cima e falou, Jesus. Quando pôs no chão, meu irmão saiu correndo. Como foi isso? Não sei, eu sei que Jesus é bom, né? Aleluia! Eu sei que Jesus faz, não importa a dificuldade, eu sei que Jesus faz. Aí eu comecei a pensar, e meu pai? Esses dias eu contei um testemunho, no dia do sepultamento da minha mãe, porque há 45 anos atrás, o médico, quando eu nasci, o médico chegou para meu pai e falou assim, essa mulher não passa essa noite, ela vai morrer. E ele pediu para fazer uma oração por ela no isolamento, na UTI, não tinha mais chance nenhuma. Para a medicina era só mais uma noite. Mamãe viveu mais 45 anos. Irmãos, qual é o seu pedido essa noite para Jesus? O que você veio pedir? Aí eu vim para adorar, eu sei, mas tem coisa para você estar pedindo para Jesus. Nosso Deus é aquele que sonda, já foi louvado até essa noite que Ele pode. Então, irmãos, eu comecei a pensar e imaginar, enquanto esses 4 homens carregavam esse aleijado até aonde estava Jesus. Glórias! Eles foram testemunhando quem era Jesus. Aí eu imagino que o coração daquele homem começou a ferver e falar, então eu quero chegar perto dele mesmo, é hoje que eu levanto nessa máquina. E a Bíblia diz que quando eles chegaram na frente, não tinha como entrar. Irmãos, eu comecei a imaginar, né? Aquele que chamou, eu chamei aquele de Tiago, não é Tiago não, só para a gente lembrar, né? Veio o Tiago lá e falou assim, vamos. Quando o Mateus falou, vamos. Quando insistiram, levaram o Everton, quando, imagino que quando chegou na porta, talvez, olha lá, talvez aquele homem conhecesse quem era Pedro, e falou assim, o outro falou assim, dá para nós subirmos por cima da casa dele. Rapaz, você vai subir na casa do Pedro, né? Eu não conheço quem é Pedro, não, lá na frente, ó. O homem com a espada na mão, perigo. Vamos subir, dá para subir. A gente ouve de que as casas eram, aqui no rodapé da minha Bíblia fala que as casas do Oriente Médio, eu vou ler, tinha um telhado plano
e acessível por meio de uma escada externa. Então, possivelmente, eles subiram por essa escada. De alguma forma, um dos 4 convenceu: vamos subir. Chegou lá em cima e falou: e agora? Agora tem que destelhar a casa do Pedro. É o quê? Você está doido. Destelhar você e eu. Vou mexer na casa desse homem, irmãos. Estava pegando aquele bravo, aquele terrível, falando que ele descobria o telhado da casa dele. Para quê? Porque senão a gente não consegue concluir o que nós viemos fazer. Muitas das vezes nós chegamos até animados, vamos fazer, mas quando está chegando bem pertinho, sabe o que acontece? O obstáculo é muito grande e a gente pensa: daqui para frente é melhor nem mexer, é melhor deixar quieto. Só que, irmãos, imagina que aquele jovem que precisava de um milagre já tinha ouvido falar de Jesus no caminho, tudo o que Jesus podia fazer, e ele estava todo animado, falando: não desiste de mim não, continua, vocês vão conseguir. E alguém falando assim: mas agora não tem que mexer na casa do homem que é bravo, melhor não mexer. E o outro lá: agora já chegamos até aqui, nós vamos abrir sim, nós vamos fazer até o fim. E eu começo a imaginar, aqueles 4 homens começam a destelhar aquela casa. E quem estava lá embaixo devia pensar: o que aqueles malucos estão fazendo em cima? Talvez for avisar o dono da casa, não sei. Eu sei que eles estavam ali em cima mexendo, e foi tirando todos os obstáculos que tinha até então. Como desceram? Foi com corda? Foi com pano? Não sei. Eu sei que eles desceram até onde estava Jesus. E impressionante é que quando ele chegou aos pés de Jesus, Jesus falou: olha, estão perdoados seus pecados. E eles assistindo lá de cima, os 4, imaginam eles em cima do telhado, agora aberto por aqueles olhando, né? Pensando: só falta agora tomar uma dura de Jesus, né? Mexendo na casa onde ele repousa. O que será que vai acontecer? Você já pensou quando você começa a fazer, de repente você fala assim: e agora? Eu já fiz, Jesus, e agora, né? Eu estou, tudo isso aqui, eu preciso de um milagre. Quando você vê, você está todo empolgado, de repente você para e fala: o que eu fiz? Mas tudo que nós fazemos para chegar e fazer a obra de Deus, o Senhor vai assinando, Ele vai resolvendo, Ele vai resolvendo. E aqueles homens lá assim olhando, e eu vejo Jesus ali falando: olha, perdoados são os seus pecados. A Bíblia fala que aqueles homens começaram a pensar: mas quem é esse para perdoar o pecado? Senão Deus, sabe? Deus pode perdoar o pecado. E aí interessante quando Jesus fala assim: o que é mais fácil dizer então? É perdoados são os seus pecados, ou pega sua cama, levanta e anda? E a Bíblia fala que Jesus falou para aquele paralítico: pega a sua maca, levanta e anda. Só que a Bíblia também é escrita com, não dá para ter tanta riqueza de detalhe, é muita coisa, né, irmão? Imagina aquele homem atrofiado das pernas há quanto tempo? Quando Jesus fala assim: levanta e anda. Não acredito que foi um pulo. Aquele lá da Formosa lá, né? Aquele, a Bíblia fala, foi como um salto, ele se pôs de pé. Agora esse aqui não fala como. Eu começo a imaginar aquelas pernas, os pés tudo torto assim, não sei assim, e aqueles homens lá de cima olhando. E agora Jesus falou para ele levantar. E aí começa o milagre acontecer diante dos olhos daqueles homens. E eu comecei a falar: Jesus, o que esses homens iriam ganhar no final? Esses homens estavam carregando o paralítico, enfrentando os desafios pelo paralítico, subindo até o telhado pelo paralítico, voltando ele para receber o milagre. O que eles iam ganhar? O que eu falo aqui? E o Espírito Santo falou no meu coração que o Senhor não deve nada a ninguém. Aqueles homens assistiam o milagre lá de cima, não tinha quem atrapalhasse eles verem. E eles começaram a ver aqueles pés ficando no lugar certo, aquelas pernas começaram a firmar, a endireitar. Olha, eu imagino que a panturrilha ficou boa sempre para a academia, já as coxas e as pernas ficaram bonitas, ele pôs de pé e ele pegou a maca. E a Bíblia fala que ele foi para casa. E o telhado ficou bom. Ficou para os 4 arrumar ainda. Ainda ficou para os 4 arrumar. Só que uma coisa, eles tiveram uma experiência que nunca mais saiu da vida deles. E hoje, depois de tanto tempo, eu estou falando com vocês:
o que aconteceu naquele dia. A Bíblia ela nos mostra que então aquele homem, quando ele sobe, e quando eles assistem todo aquele milagre, eles veem aquele homem se levantar e saindo para casa. As pessoas que estavam ali, como eu disse, a Bíblia fala lá em Lucas que o Espírito do Senhor estava com Jesus e ele estava fazendo milagres. Talvez o povo já tenha visto vários milagres de cegos estavam enxergando, dores de cabeça não resolvidas. Como eu disse, quantas enfermidades Jesus pode ter curado, só tem uma coisa: aquela maravilha, aquele homem coxo começar a ficar de pé e sair andando, uma maca nas costas, para quem nunca tinha andado lá. Isso aí eles nunca tinham visto, porque a Bíblia fala assim, e eles começaram a glorificar a Deus dizendo: nunca vimos nada igual. Às vezes, irmãos, nós estamos na casa do Senhor, estamos cansados de ver milagres, estamos vendo todo dia um milagre, e aí eu comecei a meditar, e esse aleijado possivelmente, no dia mais improvável da vida dele, no dia da possível folga de Jesus, ele estava em casa, no dia em que ele não tinha como se aproximar de Jesus, no dia que ele não esperava a ajuda de ninguém, não tinha como chegar até Jesus, foi o dia que Jesus escolheu para dar o maior milagre para aquele pessoal que estava presente. Nós estamos ouvindo desde o início do culto. Eu cheguei e eu já ouvi um jovem falando assim: pastor, não vem não. Pastor, não vem não. O outro: pastor, vem não. Sabe por quê, irmãos? Nós realmente gostamos da presença do pastor. Parece que dá uma segurança, né? O pastor está lá. Talvez você chegou no culto hoje e pensou: o pastor não está lá. Aí vem cantar no retório e fala: o Juliano não pôde vir também. Aí você pensa: hoje parece ser o dia mais improvável. Mas eu quero te dizer, se Jesus marcou hoje para dar a maior bênção da sua vida, Aleluia! e você vê e fala assim: eita, mas está tendo tanto congresso por aí, tanto pregador bom, mas eu quero te dizer, nosso Jesus ainda é o mesmo. Deus, aleluia! E ele não faltou essa noite. E o que é mais gostoso em Jesus é que ele nos conhece, irmãos. É que ele sabe aonde dói, ele sabe a nossa necessidade, ele sabe o que nós pedimos, como pensamos. E eu quero dizer para vocês, eu estava em casa meditando e pensando em Jesus, e Jesus foi falando: fala só apenas isso. E eu fui anotando. E quando o pastor Douglas me convidou, e quando eu sentei ali para preparar uma mensagem, eu falei: era para ser mais um dia sentado no banco tranquilo da sede. E eu falei: Jesus, mas cansado tempo. E aí, Tiago, Jesus que me conhece, se conhece, faz cada coisa no seu detalhe. Eu podia ter pego qualquer papel, irmão, Ceci, uma folha sulfite nova, que fosse. Eu fui lá, peguei um rascunho qualquer, e quando eu virei, o Espírito Santo falou comigo. Esse rascunho é de janeiro de 2023. Talvez essa folhinha pensasse que não ia valer para mais nada. Já passou tanto tempo, mas ela ainda está sendo usada hoje como um rascunho para transmitir a mensagem de Deus para você. Não importa o tempo que passou, que você acha que está encostado ou parado, o mesmo Espírito Santo está do seu lado. Pode te usar hoje. Aleluia! Não importa se o dom que o Senhor te deu parece que está enterrado. Hoje é dia de você falar: Jesus, eis-me aqui. Usa-me mais uma vez. E eu quero te convidar, irmão, para se colocar de pé. A mensagem é rápida, mas o Senhor pode fazer por você o que nunca você viu antes. E se você tem alguma coisa, algum pedido especial do Senhor Jesus e quer chegar até o altar, eu quero te convidar a vir aqui, para que nós possamos orar. E eu sei que o nosso Deus é poderoso para fazer o impossível. Aquilo que eu não posso fazer,
mas o Senhor pode fazer por você. E aquele que chegar até aqui, eu quero convidar o meu pai para fazer essa oração. Aleluia. Existe